E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 16/11/2018. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, direto ao ponto, sem enrolação. Lembrando que hoje foi um dia que eu não operei. E hoje, cara, a alta que eu estava acreditando não aconteceu, galera. Realmente não aconteceu a alta, né? Veio uma queda monstra aqui no BOVA. Mas olha só que interessante que a gente teve duas oportunidades aqui. Eu não vou nem dizer duas, que isso aqui foi muito rápido, esse candle. Mas aqui a gente teve uma oportunidade muito grande de vender, né? Uma vez que eu falei para vocês, acho que foi na próxima sexta, sei lá, não lembro, na segunda, né? Esse foi feriado. Eu lembro muito bem para vocês falando aqui que a gente poderia fazer esse movimento aqui para a gente poder comprar nessa região para surfar essa onda compradora. Foi isso que eu falei, eu estava acreditando em uma alta porque o BOVA estava tudo indicando que era alta, certo? Só que a gente já abriu abaixo da concentração. E vocês sabem muito bem que quando a gente abre abaixo de uma concentração dessa aqui, ou a gente espera romper essa região para cima novamente para comprar, ou então a gente tem que vender. Aí é o contrário, venda aqui, stop aqui e tenta surfar essa onda. Ah, essa venda aqui seria uma venda tranquila? Não, não seria uma venda tranquila, galera, porque a gente tinha uma POC aqui, ó, aqui poderia defender e jogar para cima, aqui poderia defender e jogar para cima também. Só que o mercado, ele, pum, abriu, foi com tudo, galera, tipo como se não existisse nada, foi 3.817 pontos, tá? Então a gente pegaria um trade desse aqui no 50%, com certeza, aqui no 50% uma venda nessa região aqui, com stop super curto e pagava muito bem. Só que quando chegasse nessa região aqui do M5, automaticamente aqui, ó, nessa região aqui já fazia uma parcial, travava o trade no 0 a 0 e deixava rolar o trade, cara, tá? E a gente fez uma distribuição aqui nessa região aqui, ainda conseguiu andar um pouquinho mais para baixo, né? A gente fechou no 110.500, né? Então foi o que aconteceu hoje. Então, como eu não operei, não vou falar muito, né? Mas quem já me acompanha há um tempo sabe muito bem que a gente pegaria essa venda nessa região aqui, tá? E a gente está rompendo uma barra de fluxo elevado no M10, que é uma barra bem, né? Pô, M10, no M10 aqui a gente está com uma barra grande aqui. Essa barra foi feita 10h20 no pregão do dia 11 de novembro. Então a gente praticamente está rompendo essa região. Só que no 50% dessa barra aqui, praticamente a gente já tem aqui uma distribuição nessa região. Então essa distribuição aqui a gente tem que ficar bastante atento, né? Com ela. Praticamente a gente rompeu essa outra barra aqui e tudo. Só um minuto, galera. Pois é, galera. Então foi o que aconteceu aqui hoje, né? Então a gente pegaria um pontinho, a gente pegaria um bom trade, cara. A gente pegaria um bom trade aqui. Ó, tá vendo que fechou aqui, foi lá, testou certinho, galera. No 50% dos 50%. Então foi muito top aqui. Essa operação seria muito top aqui pra gente, né? Agora eu vou pegar aqui e vou somar todos, né? Todos. Aqui, ó. Vou somar todos aqui. Mas não vou pegar tudo aqui, não. Vou pegar só esses dois últimos pregões aqui, ó. Se eu for pegar os dois últimos pregões, a maior concentração de volume ainda está nessa região, né? A maior concentração do M10. Eu vou deixar aqui, ó. A maior concentração do M10 tá nessas regiões aqui ainda, né? Praticamente não mudou. Veio que a gente veio fazer o teste lá e voltou, né? Então, beleza. Aqui, nesses dois últimos pregões aqui, eu tenho isso, né? É de volume envolvido, beleza? Então, vamos começar aqui, galera. Eu só falei um pouquinho do que aconteceu no mercado, tá? Então, aqui foi derramamento de sangue hoje, tranquilo, né? O que aconteceu com as outras? Já que o BOVA, ele caiu, né? Ele possivelmente aqui para mim, como ele está caindo aqui com uma barra amarela, possivelmente isso aqui é um teste de oferta, para botar mais pânico aqui. Por enquanto, para mim, o fechamento é abaixo de 50%, é um sinal de alerta, não é um sinal ainda de ter medo aqui no BOVA, é um sinal de alerta, o fechamento em cima dos 50%. O que não pode é a gente perder a mínima dessa barra aqui, confirmar e não voltar mais acima dos 50%. Ou seja, isso aqui pode ser apenas um teste de oferta, tá? A gente vai ver isso nessa semana. Hoje é quarta-feira, né? Quinta, temos 2 dias ainda aí para saber como é que vai se comportar o BOVA. Então, a Petra deu uma caidinha também, né? Ficou em 27, fechou em 27,15 e o Bradesco aqui fechou em 15,21. Então, aqui a gente está monitorando isso aqui no gráfico diário, então não tem muita coisa que falar sobre, né? Vocês sabem muito bem que aqui para mim nada de compra em Petra e Bradesco também nada de compra até o momento, então beleza. Então aqui possivelmente o que o mercado está fazendo? Ele está fazendo aqui o que a gente chama de teste de oferta, galera. O mercado ele vem aqui, né? Ó, sobe e vem fazer um teste. Ah, mas esse teste não seria interessante ficar acima de 50%? Seria, mas rompeu. Tranquilo. Então o mercado ele pode vir de novo aqui, pode até romper e começar a voltar para cima. O que não pode é voltar nos 50% e fazer isso, né?
Ou seja, a gente está perdendo força aqui em cima de 50% de uma barra de fluxo elevado. Isso aqui não pode. Isso aqui já abre um alerta para a gente que possivelmente essa galera que está posicionada aqui no nível de acumulação pode estopar. E quem entrou comprado nessa região aqui também pode estopar. Isso gera fluxo aí no mercado e o mercado tende a ter uma queda um pouco mais forte, né, galera? Aí é outro tipo de leitura. Então, se eu for marcar aqui os 50% desse ABC aqui, ó, ABC, a gente está praticamente no 100% ainda da barra. Então, aqui, cara, para mim, nada demais. Para mim, teste de oferta nessa região. Nada de ficar com medo ainda aqui no bolo, beleza? Então, o que aconteceu aqui foi justamente o que eu falei para vocês. Então, vamos para a nossa análise. Eu vou ser bem rápido, porque eu já estou atrasado aqui, só para não deixar de fazer para vocês, tá? Então, eu poderia muito bem pegar um M1 aqui e fazer o seguinte, ó, nesse candle aqui, traçar uma dífice. A gente já perdeu essa região. Então, eu vou traçar. E por que eu estou traçando? Vocês lembram por que eu traço essas regiões? Justamente porque é região de POC. Então, eu vou pegar lá o horário aqui, ó, que é o horário 10h06. 10h06, então eu vou lá, volume 10h06, topo. Dífice de topo 1. Beleza? Vou botar aqui 10h06. 10h06. Hoje são 16. Então, vou botar aqui 16. Ok. Para que eu estou fazendo isso? Para traçar a tendência, para ver se o mercado respeitou. Possivelmente ele respeitou, né? Dífice de topo 1. Possivelmente não, ele respeitou. Pronto. Tracei aqui. Vou vir aqui, botar a espessura 1 e exibir na escala para eu saber onde está o preço médio. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma tendência totalmente formada. Uma tendência de queda totalmente formada. Certo? Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei o preço médio da galera que entrou aqui nesse movimento, que é o 50, o nível de POC aqui da barra vermelha, e aí estou traçando o médio deles, tá? Poderia traçar lá do topo? Poderia, mas eu gosto de traçar da onde tem a defesa realmente. Então foi essa região. Então a gente teve um teste aqui, um teste nessa região, e não ganhou mais, tá, galera? Então aqui era uma venda muito top, galera. Uma venda muito top, stop também muito curto. Então a tendência aqui é de queda. O preço médio dele está no 112,059, tá? 112,059. Então aqui é uma tendência de queda. Se a gente for marcar um fractal aqui, ó, um ponto de controle nessa região, a gente tem um ponto de controle aqui também respeitando, ó, tá? Então, assim, tendência aqui de queda, beleza? No M10 eu não vou olhar muito, eu vou olhar esse grande aqui, eu vou olhar mais no M5, porque no M5 o que eu tenho? Eu tenho uma distribuição. Vou pegar isso aqui, que eu sei que eu tenho uma POC passando nessa região, e vou traçar no M5 aqui, ó, na maior consideração que fez hoje, nessa região. Então, vou traçar ele aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui uma região interessante, galera. Uma região interessante aqui para o pregão de amanhã. Apesar que eu não vou operar, mas eu vou deixar para vocês essa colherzinha aqui de chá aqui, de boa. Beleza? Então, a gente tem uma distribuição nessa região aqui. Então, o que será que vai acontecer? Se eu pegar aqui e ver o que está acontecendo... Tá vendo como essas barras vermelhas são interessantes? Ó, depois dessa barra vermelha aqui, o mercado tentou aqui, ó, queda fulminante, galera. Queda fulminante, tá? Será que estou vendo aqui um ABC grande nessa região? Tipo, se eu pegar um ABC, possivelmente, ó. Possivelmente até confirma com essa leitura aqui desse ABC grande, né? Tô pegando um ABCzão aqui dessa região aqui, ó. Se fosse pegar aqui, ó, essa região aqui, ó. ABC. Tá vendo? Vou pegar uma região grande. Então, daria esse ABC grande aqui, né? Possivelmente esse ABC grande que eu estou marcando. Então, o que acontece? Eu vendo que eu tenho esse ABC marcado aqui, eu vou deixar até ele marcado no M5, para eu ter uma noção com esse ABC. E aí, então, ele confirma, cara, com a leitura que eu tenho agora. Ou seja, o mercado, ele tende a fazer o seguinte movimento, geralmente quando está assim em tendência. O mercado, ele tende a vir testar essa região. E quando ele testa essa região, a gente tem uma grande oportunidade de venda nessa região aqui, com stop muito curto. Então, a gente vende nessa região e aí a gente consegue fazer um movimento de queda. Aí começa aquela famosa tendência que eu sempre falo para vocês, que é muito interessante a gente pegar antes dela ser formada. Então, isso aqui é muito provável que possa acontecer, tá? No pregão de amanhã. Então, eu tenho uma grande oportunidade de venda aqui. Mas se o mercado ele abre para cima dessa concentração aqui, vai invalidar toda essa análise de queda, galera. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Porque quando eu estou falando aqui de uma probabilidade aqui de queda, aqui no índice amanhã, ela é grande? Ela é grande, certo? Eu tenho alguma POC aqui atrapalhando aqui nessa região? Não, não tenho. Então, possivelmente, o mercado ele vai fazer esse movimento e aqui me dá essa oportunidade de começar uma tendência daqui, como aconteceu aqui.
hoje. O que eu estava acreditando? Que o mercado viria fazer esse movimento aqui? Não, eu não estava acreditando que o mercado ia fazer esse movimento. Eu estava acreditando que o mercado ia dar continuidade ao fluxo. Ou seja, o mercado viesse fazer essa região aqui e pegasse nessa região. Essa região que iria. Só que ele não pegou essa região em cima, ele pegou embaixo. Então não tem por que eu ter o viés aqui comprador aqui. Não tem. Por quê? Porque o mercado ele abriu em cima, veio testar. Aí sim, era outros 500. Aqui era uma compra. A tendência poderia ser formada nessa região. Mas o preço ele já abre em cima de um nível de POC que está aqui, ó, do outro pregão. Esse pregão aqui é o pregão do dia 11. Tá? Então o mercado ele vem, tende a bater nessa região aqui da compra. Lógico que não, galera. Está abaixo da concentração. Mais uma vez, está abaixo da concentração. Para dar compra, ele teria que romper, voltar e não perder novamente. Aí sim, começo de tendência de alta. Então, uma comprinha aqui, stop bem curto para tentar surfar essa onda aqui. O mercado ele abre abaixo da concentração, vem testar e começa a cair. Então, aqui não tem como eu pensar em compra nessa região. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Essa região aqui, para a gente, é uma região de divisor de água, tá? Então, o mercado, ele pode pegar uma tendência de queda? Pode. Se ele bater nessa região aqui e não romper essa região, aqui que tudo começa. Aí a gente pode ter uma queda um pouquinho mais acentuada, um pouquinho mais demorada, vai depender. Mas que a tendência aqui para pegar uma queda é muito grande, sim, é 80% a 90% de chance de o mercado ele responder nessa região. E o nosso stop, que é o mais importante, fica muito curto, galera, muito curto. Sei lá, se tu entrar aqui mais ou menos aqui com um de lote aqui, tu vai deixar um stop aqui, sei lá, de 80 ou 50 mais ou menos, se pegar uns 50%, 50% aqui, mais ou menos isso, tá? Então isso aqui é muito importante. Ah, mas o mercado ele não fez isso. O mercado abriu aqui em cima. Aí tu vai pensar em venda quando o mercado bater aqui? Obviamente tu não vai pensar em venda. Por quê? Porque o preço está acima da POC. Então o preço acima da POC a gente não pensa em venda, a gente pensa em continuidade de tendência. Ou seja, os preços estão aqui posicionados aqui, vão querer botar o mercado para cima. Aí eu tenho aqui uma linda região para fazer uma parcial ou saída total de um trade aqui no M5, tá? Então pode acontecer isso. O que pode acontecer é o que eu estou falando, o que eu acredito é queda, tá? Eu acredito nesse movimento aqui, esse movimento aqui. É isso que eu acredito para o de amanhã. É isso que eu queria fazer se eu tivesse aqui. Se o mercado fizesse esse movimento aqui, é aqui que eu entraria vendido. Era aqui que eu entraria vendido. O que eu vou falar agora são outras possibilidades que pode acontecer. Ou seja, o mercado abrindo nessa região aqui em cima, o mercado abrindo na região aqui em cima, o mercado ele pode vir nessa região aqui, bater, né? Não rompendo da compra. Ok. Agora, se o mercado vem aqui e rompe, pega teu stop, ok, não faz nada. Espera o mercado voltar a testar, porque muitas das vezes ele rompe essa região, vem aqui, rompe a região novamente para cima aqui e dá uma entradinha de compra novamente. Então, espera romper, voltar a testar para poder surfar a onda, tá? Isso aqui são possibilidades, isso que pode acontecer. Não acredito que aconteça cenário 2, acredito que aconteça cenário 1, tá? Então, é para esse aqui que eu estaria preparado e eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Isso aqui daria, galera, se eu fosse pegar esse ABC maior, ele daria lá nos 3.951 pontos. É uma queda muito grande. Eu creio que não vai acontecer isso, né? Pode acontecer aqui um fractal. Ou seja, pode vir aqui, ó, movimento nessa região aqui, sei lá, ABC. Ó, se eu pegasse daqui para cá, já daria quantos pontos? Já daria aqui para mim 2.148 pontos. É uma pontuação boa. Geralmente a gente faz isso daqui. Então, geralmente, a gente teria esse primeiro ponto e o segundo ponto aqui com 2.599. Mas eu faria isso aqui. Ou seja, se o mercado chegar nessa região e fizer aqui uns 50% desse movimento entre o nível de POC e entre o nível de um 127, eu faço uma parcial e aí espero o trade rolar, tá? Então, isso aqui é o que eu acredito para amanhã, tá? Ah, mas no gráfico de BOVA está em cima de uma região importante. Será que vai cair? Aqui é um suporte, galera. Outra coisa muito importante também. A gente está dentro de um nível de suporte, tanto de um nível de acumulação como um nível aqui de possível absorção. O mercado ele pode amanhã ir para cima com tudo porque a gente está no nível de suporte? Pode, mas não é como eu sempre falo, não é só porque a gente está no nível de suporte que a gente não pode vender, não é só porque a gente está no nível de resistência que a gente não pode comprar. Então, isso tem que levar em consideração todo o gráfico, e eu estou levando em consideração todo o gráfico. Então, se esse nível aqui do M5, o preço ele tivesse acima, ia confirmar muito aqui com a BOVA. Vai falar, pô, o BOVA está ali no suporte, esse preço aqui no M5 também está acima, pô, legal, tranquilo, beleza, tá? Mas a gente está abaixo, então assim, a gente pode pegar um fractal aqui e depois subir com tudo, tá? Então não é só porque a gente está no nível de suporte aqui que a gente não pode vender, é lógico que a gente pode vender. Pô, aqui está dizendo aqui no M5 para mim que eu tenho mais chance de venda do que compra, tá? Aí aqui já ficou ruim, porque já tem barra vermelha aqui, ó, defendendo aqui as posições, porque a gente já perdeu essa barra vermelha.
aqui fechamento e abertura, a gente tem um nível de POC passando nessa região aqui, então a gente tem regiões que realmente são regiões aqui de defesa, tá? Ou seja, eu tenho um nível de POC passando aqui, ó, pô, aí tenho esse nível de POC passando aqui, aí eu tenho fechamento e abertura dessa barra vermelha. Você tá entendendo que aqui eu tenho uma escola muito grande? Então, se o mercado ele faz esse movimento, se o mercado amanhã ele faz esse movimento aqui, eu tenho uma grande oportunidade de vender para tentar surfar com essa queda. É isso que eu acredito aqui, é isso que eu esperaria para o mercado aí na manhã, beleza? Gráfico de minuto, eu já falei para vocês que a tendência também é de queda, então confirma mais ainda, tá? O M10 está lá em cima, galera, o M10, tá? Então, assim, não vou ficar focando muito no M10, eu vou focar mais no M5. Então, Bova 11, já falei para vocês que a gente está em cima de uma região de suporte, então a gente tem que prestar bastante atenção com as vendas, por mais que aqui está dando venda, mas vamos ficar ligado, vamos ficar esperto, porque a gente está no diário em cima da região de suporte, beleza? Galera, então é isso, não vou perder muito tempo hoje, estou meio atrasado aqui, eu só queria passar essa informação para vocês, beleza? Então, assim, amanhã, o que eu acredito? Acredito sim no mercado de queda, galera, tá? Infelizmente, eu acredito no mercado de queda até esse ponto aqui, ó, tá? Então, acredito que o mercado vai fazer isso, a gente teria uma oportunidade de venda para tentar surfar com essa queda aqui, beleza? É isso que eu acredito. Preço romper nessa região, aí sim a gente não pode mais ficar com viés de queda aqui no mercado. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Deixa aquele likezinho se puder. Qualquer comentário, sugestão, crítica, elogio também vocês podem deixar aí. Beleza? Tamo junto, galera. Boa operação a todos. Os